Olá, queridos, que todos estejam bem. Eu estou gravando o vídeo das nossas duas últimas aulas do curso Casamento em Foco, esse curso que nós fizemos nas últimas semanas. Eu quero finalizá-lo falando sobre dinheiro, que juntamente com comunicação e sexo é um dos principais temas a serem absorvidos, refletidos, para que nós tenhamos um casamento saudável. Tal qual a comunicação e o sexo, muitos dos problemas de vida é a falta de informação ou a informação errada. Ou a gente não fala sobre o assunto, ou a gente acaba criando informações erradas sobre como lidar com o dinheiro. O dinheiro não é neutro, em si, ele carrega intenções de poder. Para uns ele é o fim, para outros ele é o meio. Quando ele se torna um fim, isso é um grande problema. Para uns ele pode ser uma divindade, como Mamon. É quando você coloca Deus em primeiro lugar, você acaba transformando ele a coisa mais importante da tua vida. Isso faz com que todas as demais coisas, inclusive Deus, sejam dispensáveis. Se eu tenho dinheiro, tá tudo bem. Se eu não tenho, tá tudo mal. Começa assim essa questão de colocar dinheiro em primeiro lugar e transformar ele num Deus na sua vida. E a Bíblia fala de dinheiro como divindade, a gente precisa atentar a isso. Isso vai depender do lugar que ele está ocupando no seu coração. Não podemos servir a dois senhores, ou servirmos a Deus, ou seja, ele está em primeiro lugar na nossa vida, com tudo que temos e somos, entendendo claramente todos os propósitos de Deus, ou servimos o dinheiro, Mamon, quando damos a ele o primeiro lugar, quando consideramos poderoso, aquele que sustenta, aquele que influencia aquilo que é vida. O dinheiro pode, além de roubar o lugar de Deus, pode também se tornar um instrumento de divisão dentro do casamento. O meu dinheiro, o seu dinheiro, a minha coisa, a sua coisa, o meu salário, a tua dívida. A gente aprendeu que casamento torna duas pessoas uma só, largam as vidas independentes e começam a caminhar juntos. Esse é o ideal, chegar num consenso, chegar num acordo e ter uma vida onde ambos lutem por um só objetivo. Discutem os objetivos, concordam, discordam, mas chegam no acordo, e quando tem um acordo, as coisas caminham. No lugar do seu coração vai estar aquilo que é mais importante. Se você só pensar em dinheiro, de forma prática, o dinheiro é o teu Deus. Vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos. Eu separei 10 pontos para a gente falar, e eu quero estar começando a refletir isso com vocês agora. O primeiro deles, Deus, ele é o seu provedor. Eu vou encontrar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Jesus Cristo. Está falando de todas as coisas. O outro texto que eu separei está lá em 2 Coríntios 9, 8 a 10. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus, ele é Senhor, Deus, ele é provedor. A fonte, ela pode até mudar, mas o provedor tem que ser sempre Deus. Eu posso ter empregos, pode ser pessoas, pode ser situações, fontes, mas o provedor, ou seja, aquele que cuida de todas as coisas, aquele que de fato permite, aquele que de fato possibilita, é Deus. Então tem que ter claro demais isso. Deus, ele é meu provedor. A despeito da circunstância, ele é meu provedor. Eu tenho um emprego, mas o meu provedor é Deus. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas o meu provedor é Deus. Eu tenho uma capacidade absurda, conhecimento, eu sou uma pessoa talentosa, mas o meu provedor é Deus. Isso faz com que você caminhe sempre entendendo que você depende dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, busque a Deus em primeiro lugar. O dinheiro nada mais é que um instrumento a ser usado para que se cumpra os propósitos de Deus. Você entende um pouquinho sobre essa questão? Quais são os propósitos de Deus? Se nós falarmos de uma forma resumida, Deus é amor, nós devemos amar Deus acima de todas as coisas, mas a gente vê que Jesus veio para pregar as boas novas e fazer com que as boas novas cheguem ao coração das pessoas. O nosso dinheiro, ele não deveria servir só para nós mesmos, porque ele não é nosso, ele pertence a Deus. E quando nós temos entendimento claro, nós temos prazer
de fazer parte da obra do Senhor, de fazer com que a obra do Senhor cresça, de possibilitar missionários, de possibilitar pastores, de possibilitar ajuda ao próximo. Isso não é, isso é uma atribuição da igreja. Mas quando a gente fala igreja, muita gente não entende que a igreja somos nós, né? Que eu sou responsável, que eu tenho que fazer parte, né? Quando eu coloco a minha vida, as minhas posses, o meu maior prazer em Deus, entendendo tudo que diz respeito a Deus, isso verdadeiramente é colocar Deus em primeiro lugar. Como eu disse, o dinheiro nada mais é do que instrumento a ser usado para que se cumpra os propósitos de Deus. Precisamos lembrar que nossas vidas de casamento têm um propósito. E quando usamos o dinheiro dentro desses propósitos e prioridades, ele nunca vai faltar. Sempre estará ali para que se cumpra o que Deus prometeu. Então, assim, o nosso casamento ele faz parte de um propósito de Deus. Não só um propósito de criação e de prazer, mas um propósito de se tornar mais forte, um propósito de se tornar mais capaz, de um contar com o outro, e tudo aquilo que diz respeito a esse casal funcione melhor, segundo o plano de Deus. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês: obedecer a Deus é confiar a Ele o amanhã. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Muitas vezes nós deixamos de lidar da forma correta com aquilo que a gente tem hoje, com o medo do amanhã. O medo de faltar, o medo de não ter condição. A gente precisa lembrar de um dos pontos que a gente falou aqui já, que Deus é provedor. Mas o medo muitas vezes faz com que a gente guarde quando Deus quer que nós venhamos investir. O medo faz com que muitas vezes eu procure subterfúgios, atalhos que não são bênção. Então, quando a gente obedece a Deus, ou seja, quando eu creio que Deus tem o melhor para mim, eu acabo tendo muito mais liberdade para fazer o melhor com aquilo que eu estou vivendo hoje, inclusive que diz respeito ao dinheiro. Um outro ponto importante, o 4 agora: o dízimo ele é uma prova de fé. O dízimo ele santifica, consagra todas as nossas posses. É o reconhecimento do amor e do cuidado de Deus. Dependência é a fé com propósito e gratidão. É a nossa maior atitude de reconhecimento de Deus como provedor, como Senhor de todas as coisas. Representa Deus em nossa vida e a nossa vida na vida de Deus, vivendo e ensinando, né? Celebrando. Mais que dinheiro, Deus quer o seu coração. Quando nós lemos Gênesis, isso fica muito marcado no meu coração. A gente vê Deus ensinando o homem a se relacionar com Ele, né, principalmente depois da queda. A gente vê Caim e Abel se preparando para um sacrifício, dar a Deus algo por gratidão àquilo que eles tinham vivido. Um escolhe dar algo, mas a Bíblia fala que aquele algo não foi escolhido de uma forma especial, de uma forma honrosa. Me parece que ele pegou alguma coisa e deu para Deus, enquanto o outro separou o melhor. Quando a gente fala sobre dízimo e oferta, a gente não fala só de valor, né? A gente fala sobre intenção. A gente sabe que uma parte daquilo que nós recebemos é de Deus. Ou seja, então uma parte daquilo que é colocado na minha mão não é meu totalmente. Uma parte daquilo que é colocado na minha mão tem que ser devolvido ao dono. E a gente aprende que esse dono é o Senhor, que é a 10ª parte, que é 10% do nosso salário. Mas eu quero ir além dessa questão dos 10%. Eu quero falar sobre a intenção do coração. Eu quero falar sobre aquilo que Deus tem nos ensinado. Não só nos dias de hoje, mas principalmente desde o início do relacionamento de Deus com o homem. A gente vê Caim e Abel, depois a gente vê Abraão. E a gente vê várias passagens, inclusive Jesus falando, né, sobre dizimar, sobre ofertar, sobre ser grato a Deus e sobre entender que uma parte daquilo como um ato de fé, como um ato que representa, né, um todo, né, falando especificamente dos 10%, né, é uma grande bênção para a nossa vida. Né? Mas você tem que crer, você tem que entender o propósito, você tem que se aprofundar um pouco mais na palavra, para você ver que o dízimo vai além de dar um valor. Ele está muito mais ligado ao entendimento claro do quanto Deus é Senhor de todas as tuas coisas, de quanto você entende que para você poder estar de pé, de quanto você entende de poder trabalhar, de você poder comprar, de você poder vender,
está relacionado a um propósito de Deus, mas principalmente um ato de fé, um ato de gratidão e um entendimento claro para que você venha participar da obra do Senhor. O quinto ponto, seja generoso com Deus e com os outros. Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Provérbios 3, 9 e 10. Falando sobre privilégio. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, ser generoso com Deus e ser generoso com os outros. Eu tenho dois textos muito claros, né? Que fala sobre promessas, que fala sobre benefícios. A palavra de Deus, ela é um caminho que, na medida que nós caminhamos nele, que transformamos esse caminho na nossa história, né, nos leva a lugares saudáveis, a lugares saborosos, a lugares doces. Uma das coisas que Deus nos ensina no que diz respeito a finanças, ao dinheiro, sermos generosos, termos um coração doador, termos um coração entendido de que Deus coloca nas nossas mãos para que as nossas escolhas glorifiquem o seu nome. Que a nossa confiança não faça com que tenhamos medo do amanhã. Pelo contrário, somos aqueles que com prazer participam, ajudam, não conseguem ver uma pessoa passando necessidade, né? E interagem com ela para que ela possa ter uma oportunidade. Independente do retorno, muitas vezes, você não faz pensando no resultado. Você tem que fazer pensando no que a palavra de Deus está falando. A alma generosa prospera, né? Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. São expressões quase que poéticas, se encherão os teus celeiros, mas é aquilo que eles viviam naquela época, celeiros, onde guardavam mantimento, onde guardavam aquilo que viraria dinheiro, capacidade de compra e de venda para eles. Então tá aqui, seja generoso com Deus, é um outro ponto desse estudo. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, ou seja, é Deus que abençoa, né? Não é o meu dinheiro, eu vou reter, porque se eu tirar isso, eu não vou conseguir aquilo, amados. Como eu falei, Deus é provedor, a gente tem que aprender dessa forma, né? Não é retendo uma parte do dinheiro que eu vou ter solução da minha vida. Eu tenho que aprender que quando eu obedeço a Deus, quando eu participo daquilo que Deus gostaria que eu participasse, como eu entendo meus propósitos de vida, Ele vai abençoar a minha vida, vai me tornar mais forte e vai me dar condição de viver melhor. Ok? Então eu termino aqui a quinta parte, que seria a primeira aula de uma forma rápida. Como a gente não está interagindo na sala, eu estou passando os pontos para vocês, né? Acaba sendo até mesmo um pouquinho mais rápido. Mas vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses pontos, entre em contato comigo para que a gente possa conversar. E eu vou agora para a aula 8, para a segunda parte desse estudo, tá bom? Vamos lá. Cuidado com as dívidas. É um outro ponto que eu venho para que o casal possa refletir. Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra e ao seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Deus nos chamou para emprestar e não para tomarmos emprestado. Outra coisa, consumismos, necessidades de aprovação, distorções de propósito, má administração nos leva à escravidão. Que toma emprestado é escravo. Ou seja, Deus está te mostrando claramente, através de Deuteronômio 28:12, que Ele te chamou para prosperar ao ponto de você ter condição de emprestar. Jamais tomar emprestado, porque tomar emprestado, quando você acaba indo buscar socorro em alguém, isso é fruto do quê? Provavelmente de consumismo, de necessidade de aprovação, de distorções de propósito, entendimento claro para que serve o dinheiro e também de má administração. E tudo isso nos leva à escravidão. A palavra nos ensina, quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Olha o que está escrito lá em Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Deus nos libertou a fim de que nós verdadeiramente fôssemos livres. E Deus quer que nós vivemos a liberdade, porque a liberdade é boa. Por conta da dívida, não podemos servir a Deus por completo. Às vezes acabamos, por conta desses erros, nos
indo além das nossas possibilidades e temos que corrigir isso e acabamos assumindo compromisso que é fruto desse descontrole. E nós ficamos presos. Às vezes Deus te chama para que você venha, quer que você faça algo e você acaba não podendo fazer, não porque você não quer, mas porque você está preso a dívidas que você acabou fazendo. Então, tome cuidado com as dívidas, a palavra fala sobre isso. Comece onde você está e com o que você tem. É o capítulo 7. Valorize, o ponto 7, melhor dizendo. Valorize o que você tem. Valorize os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, as oportunidades que são lhe dadas, os seus amigos, trabalhos. Valorize o seu cônjuge, valorize conselhos. O segredo da prosperidade não está no muito, está na fidelidade, né? A gente precisa entender, como está escrito lá em Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Né? João 6,9 diz assim também: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Esse ponto fala sobre nós entendermos que nós precisamos valorizar o que nós temos, o que nós somos. Né? Deus não nos chama para sermos ricos, ou pode até chamar, mas de qualquer forma Ele nos chama para prosperar. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas maravilhosas porque a gente acha que tem pouco, ou acha que aquilo que a gente tem não é suficiente. E a gente aprende aqui em João 6,9 que foi suficiente para Jesus multiplicar apenas 5 pães e 2 peixinhos. Agora, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez era pouco para os olhos humanos, a fim de sustentar uma multidão. Mas para Deus era o que era necessário. Então, meu irmão, coloque o teu talento diante do Senhor. Não tenha medo de você encarar a vida com pouco ou com muito. Tenha medo de você ter medo de encarar as coisas. Tenha medo de você ter medo de confiar em Deus. Isso é muito complicado. Mas Deus te fez especial, Deus te deu talentos, Deus coloca pessoas na tua vida, a fim de que você possa entender que Ele tem expectativa. Então, se lance com fé, cuidando de todos os detalhes que a gente está falando aqui, a fim de que você prospere, tá bom? O 8º ponto: viva de acordo com suas posses. Vamos lá. Quanto é o seu suficiente? Você consegue responder para mim? Quanto você precisa para viver? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Nós precisamos ter ideia clara de onde queremos e podemos chegar. Fazer planos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso está lá em Lucas capítulo 14, 28 e 30, e fala sobre você planejar. Viva de acordo com suas posses, ou seja, meu irmão, você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta. Você tem que ter ideia do que você gasta para entender se você pode guardar um pouco de dinheiro. Isso é fazer planos, isso é se preparar para o dia de amanhã, considerando que aquilo que você é, que aquilo que você tem é muito importante e não pode ser usado de qualquer forma, como a gente viu que aconteceu na vida do filho pródigo, tá bom? Provérbios 21:5 fala assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, né, tão somente para a pobreza. Os pensamentos do diligente, ou seja, os cuidados, né, as atividades de uma pessoa diligente, ela tende para a abundância. Mas o apressado, aquele que quer fazer de qualquer jeito, esse termina sempre em pobreza. Então, como casal, nós precisamos planejar. Como indivíduo, nós precisamos planejar. Como homens e como mulheres, nós precisamos ter tudo diante dos nossos olhos. Se prepare para comprar um carro, se prepare para comprar uma casa, se prepare para lidar com o mês. Ora, a gente sabe, a gente acabou de falar lá em cima, os homens fazem planos, mas a resposta final é de Deus. Mas o próprio Deus está nos ensinando a planejar. Então isso não é você ser incrédulo, isso é você ser prudente, isso é você ser obediente à palavra de Deus. A gente quer espiritualizar, não, eu creio, eu confio, Deus falou. Mas Deus também falou para você planejar, Deus também falou para você ser organizado, Deus falou para você ser prudente.
Ele tem expectativas e o teu dinheiro faz parte de propósito. Não trate ele como um apressado que tende para a pobreza. Outro ponto importante, né, dentro dessa questão chamada dinheiro, nesse curso Casamento em Foco, mantenha um controle de orçamento adequado. Seja um bom administrador da sua vida. Vamos lá. Primeiro, ganhar, trabalho. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Sempre podemos crescer muito neste ponto, mas sempre pensando na vida como um todo. Não só no dinheiro. Cuidado com a ganância. Você pode se tornar um escravo de mamão. Tenha ambição, mas não seja ganancioso. Perfeito? É importante trabalhar. E no que diz respeito ao trabalho, a gente pode crescer muito, mas sempre pensando na vida como um todo. Eu não devo só apenas trabalhar para ganhar dinheiro. O trabalho faz parte da nossa vida, então é uma parte de um todo. Então, eu ganho para que eu possa para que eu possa ter para gastar, mas tendo tempo para todas as demais coisas. Gerenciando o tempo com os filhos, com a esposa, gerenciando o tempo com Deus. Né? Às vezes a gente trabalha por conta de ganância. Não é isso. Eu tenho que trabalhar por conta de propósito, dentro da vontade do Senhor. Outro ponto, gastar, é a gestão das suas possibilidades, respeitar o seu orçamento, pagar as contas, guardar para o futuro, ter condição de multiplicar as posses para ver se tem como se acabar. Está lá escrito em Lucas 14:8. Se eu tenho condição de ver se acaba. Então eu tenho que conduzir os meus gastos de tal forma que ele não acabe com o meu dinheiro. Então isso é super importante. Então eu falei sobre ganhar dinheiro, eu estou falando sobre gastar dinheiro, agora eu quero falar outro ponto interessante, que é investir, né, investir o seu dinheiro. Se vocês lembram da parábola dos talentos, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entrega-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos, talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, e sobre muito fosse fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Ou seja, Deus, ele se aqui nessa parábola a gente vê o Senhor se alegrando com aquilo que o servo fez. Ele multiplicou o dinheiro que estava na mão dele. Deus espera que nós multipliquemos o nosso dinheiro. Olha só o que fala lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Um homem de bem deixa uma herança aos filhos. Um homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13, 22. Então Deus está sendo claro. Ele quer que nós lidemos com o dinheiro de tal forma que nós não apenas utilizemos ele para o hoje, mas que nós possamos multiplicá-lo, que nós possamos permitir que permitir que a gente alcance, né? Permitir que nós alcancemos os nossos netos, a nossa posteridade. Ou seja, se é Deus que está te convidando, Deus está te ensinando, Deus está te alertando sobre isso, Ele também vai te dar capacidade, se você se lançar por fé a isso. Deus, eu quero viver essa vida. Senhor, eu quero que o meu casamento não seja um casamento apenas correndo atrás do estrago. Senhor, eu quero ter controle em Ti de todas as minhas coisas. A Tua palavra me ensina, a Tua palavra me propõe, eu quero tomá-la posse da minha vida. Dar um passo para trás, às vezes, não significa você regredir ou esperar, ou regredir. Ou esperar também não significa estar parado. Veja como uma atitude sábia que te posicionará melhor para novas jornadas. É um filho aprendendo a andar de bicicleta. Né? Aí você fala assim, poxa, mas eu já fiz isso, fiz aquilo, meu irmão. Não entra em parafuso, não fica mal. Dá um passo para trás, se organiza, espere, né, uma oportunidade, mas comece a caminhar nessa direção. Né? Ah, eu nunca fiz isso, eu nunca tive controle. Não, meu irmão, pede perdão para Deus. Fala, Deus, coloca essas palavras que eu estou compartilhando com vocês e fala, Deus, eu estou na caminhada, eu estou na jornada, eu tenho possibilidade, eu tenho como conseguir, né,
te agradar através da minha vida. Aí em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Ou seja, Deus tem bênção para você, né? Então Ele vai enriquecer a tua vida em todas as áreas e ela não vai trazer dores desde que você aplique a palavra de Deus, né? Então assim, eu falei agora, por conta de muitas vezes a gente fala assim, pô, mas eu nunca fiz isso, o que eu vou fazer agora? Opa, para, reavalia. Às vezes se for dar um passo para trás, fala, poxa, eu queria comprar tanto um carro, eu não vou conseguir comprar esse carro agora. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou juntar um pouco mais de dinheiro. Ah, mas o tempo está passando, às vezes é necessário, por conta de propósitos maiores. Pense nisso. E por fim, o 10º, decisões requerem responsabilidades. No casamento não devemos tomar decisões individualmente, né? Não estamos falando aqui de um relacionamento controlador, estamos falando aqui de uma comunhão em um único propósito. Ou seja, só na questão aqui não é você ser obrigado a falar com o teu cônjuge o que você vai fazer ou deixar de fazer. O importante aqui é você ter prazer de se relacionar, de vocês sentarem, planejarem, né, e ter responsabilidade, entendendo que vocês não andam mais sozinhos, vocês andam em dois, né? Não estamos falando aqui de um relacionamento controlador, como eu acabei de ler, estamos falando aqui de uma comunhão em um único propósito. O controle e administração do dinheiro pode ser feito de maneira individual, mas o planejamento, os objetivos devem ser feitos pelo casal, de um modo geral. O acordo aqui, aquilo que a gente lê em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estão em acordo, é fundamental. Não andará dois juntos se não tiverem acordo. Eu gosto de usar a seguinte expressão: não existe mais não existe mais o meu ou o seu dinheiro. É o nosso dinheiro, ou melhor, né? O dinheiro de Deus, onde nós somos administradores. Mateus 25:14, né? Fala sobre expectativas, realização, consequência e benefício. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, esses 10 pontos que falam sobre dinheiro na vida de um casal. Amados, planejamento, controle, vida dependente, né, acordo, isso é maravilhoso, mas o principal de todos é você entender que Deus, Ele é provedor de todas as coisas, né? Ele provém todas as coisas, então eu dependo dele, mas Ele nos ensina todas essas coisas que certamente nos ajudarão muito na manutenção da vida. Eu estou aqui à disposição para a gente falar um pouco mais sobre isso, se você sentir no teu coração, quiser orar, quiser falar um pouco mais sobre dízimo. Eu fui bem sucinto, eu fui rápido, não queria fazer um texto demorado, já estamos chegando nos 28 minutos, mas eu queria passar esses princípios para vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, e a gente se vê em breve no início do próximo curso, tá bom?